Estamos de volta com a Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre liderança e trabalho. E para falar deste assunto, nós entrevistamos a especialista em gestão de recursos humanos, Maria Elisa Moreira. Bom, a gente estava falando um pouquinho, definição sobre ser líder e tudo mais no bloco anterior. Eu gostaria de agora entrar um pouquinho nessa questão da empresa. Vamos focar um pouquinho mais né, nessa atuação do líder dentro da empresa. Quais são aí, os maiores problemas encontrados nas empresas atuais quando o assunto é liderança? Júnior, eu acho que a gente pode caminhar aí por dois grandes eixos de reflexão, né? Dois caminhos aí de reflexão. Um é o quanto essa organização investe e se preocupa em ter líderes preparados para garantir a sustentabilidade da organização. Então, o quanto que eu invisto em preparar as pessoas, em destacar as pessoas que eventualmente tenham ali algum talento para liderança, ou que queiram efetivamente liderar. Então, eu acho que essa é uma linha. E a outra linha é, a partir do momento que eu, como líder, assumo o meu papel de liderança, é o quão alinhado eu estou aos valores e à cultura desta empresa. Então, acho que são dois caminhos aí bastante interessantes e que se conversam, obviamente, né? Então, uma empresa que tem uma cultura de aprendizado, de inovação, de criatividade, um olhar mais, obviamente que nós não estamos aqui falando, né, de empresas que não têm, todas as empresas, independente de seus segmentos, têm obviamente ali alguma entrega, né, algum desempenho a ser cumprido, seja ele financeiro, seja ele social, né? Então a gente está falando aqui de empresas que têm um foco em algum objetivo, mas ela também tem que compartilhar com esta liderança que ela está preparando quais são esses valores. Então, assim, o que esta empresa acredita, quais são as ações estratégicas que ela vai traçar para atingir esses objetivos, né? Quais são os objetivos, quais são os valores. Então, a partir do momento que a instituição deixa isso muito claro, ela consegue também fazer uma formação muito mais transparente deste profissional. O que a gente vem percebendo, isso infelizmente é muito comum, talvez esse seja um dos grandes desafios de quem faz gestão de pessoas, ou dos próprios setores de recursos humanos, dos executivos de modo em geral, né? É olhar para isso de fato como uma grande oportunidade de melhoria. Então a gente percebe às vezes uma organização que se equivoca na sua, ou não tem clara a sua cultura, ou não se preocupou em fortalecer ou modificar a sua cultura. Às vezes tem ali um ou outro aspecto que não conversa com a atualidade, que está um pouco em dissonância com a sociedade em que a gente vive. E aí, assim, o quanto que esta cultura impregna a formação desse líder. Então, por exemplo, dar um exemplo assim, um pouco mais concreto. Quando a gente olha para uma organização e ela tem ética, ela vai atrair pessoas com esses mesmos valores. Então, se eu olho para uma instituição e ela não tem este valor como uma premissa dos seus trabalhos, dos seus projetos, das coordenadas das suas atividades, pode ser que, eventualmente, eu atraia pessoas também que são pouco éticas, tá? Eu estou dando um exemplo, assim, bem genérico e bem caricato, tá? E talvez polêmico até. Então, assim, eu tenho que ser muito coerente aos meus valores. E é interessante, né? O que é valor, né? Outro dia eu ouvi uma definição. Boa. Outro dia eu ouvi uma definição. O que é valor numa situação dessa? É aquilo que a gente dá importância, né? Se a gente for perguntado, se a gente tivesse aí interação com os nossos... Fazendo uma enquete na rua. O que é valor, né? E outro dia eu ouvi uma definição absolutamente incrível e que me ajudou a entender o que é valor, inclusive na minha vida. E eu vou ser bastante reducionista novamente aqui. É onde eu coloco o meu tempo, é onde eu aloco o meu tempo e é onde eu aloco o meu dinheiro. Você já percebeu que se o meu valor é família, eu vou alocar o meu tempo para este valor, né? Eu vou trabalhar adequadamente, mas eu vou garantir um determinado tempo de convivência. E eu também vou garantir ali um patrocínio de alguma viagem, eu vou passear, eu vou investir o dinheiro também neste valor. Exato, né? Então, se naquele momento da minha vida é importante a minha vida acadêmica, pode ser que eu invista o tempo. Então, se a vida acadêmica é um valor naquele momento, eu vou investir um pouco mais de tempo e um pouco mais de dinheiro, comprando livros, pagando uma boa faculdade, etc, né? Me proporcionando aprendizados. O dia que eu cheguei a essa constatação, a partir de leituras e estudos, eu falei, nossa, que interessante. Onde é que será que as empresas colocam o tempo dela e onde que elas colocam o dinheiro dela? Provavelmente esse é um sinal de para onde o líder também tem que olhar para ele poder direcionar a equipe. Então, se você é líder de uma instituição e você não tem clareza ainda, se alguém não te disse qual é o valor, se não te disse explicitamente, esteja atento a alguns sinais. Então, onde é que a empresa investe? Ela investe em equipamento? Ela investe o tempo dela em treinamento, em capacitação? Ou ela investe o tempo dela em reuniões? Onde é que ela investe o tempo?
porque provavelmente é aí que está o valor dela, né? É aí que estão as ações estratégicas, provavelmente vão ser alimentadas por esses valores. Eu sempre digo nas minhas aulas, né, eu dou aula em algumas instituições aqui em São Paulo, eu digo o seguinte, o líder que não sabe para onde vai, ele leva a equipe junto. Eu vou até repetir, o líder que não sabe para onde vai, ele vai levar a equipe junto. Então, se você está indo por um buraco, é para lá que a tua equipe vai também. Isso serve para um líder de pequena comunidade. Se você não sabe o que você está fazendo ali, desculpa, a tua equipe vai junto com você. Se você é um grande executivo de uma grande organização, se você não sabe para onde está indo, a tua equipe também vai para lá. E às vezes é uma equipe muito maior, com muitos funcionários, né? Com milhares de funcionários às vezes. Então, essa clareza, essa objetividade na comunicação do líder é fundamental, seja para um líder de pequenos grupos ou um líder de grupos imensos, não importa. Deixa claro qual é a missão da sua empresa, deixa claro qual é a estratégia de negócio, né? Imaginando aí um mundão corporativo clássico, deixa claro quais são os valores. Porque se essa tríade não alimentar a formação do líder, o líder é o guardião desses valores, sabe, Júnior? Sim. Se ele não tiver alimentado disso, os processos de seleção não são claros, os processos de treinamento e desenvolvimento não vão ser claros, o processo de formação de sucessores não vai ser claro, porque há um desalinhamento, né, entre o que o líder... Porque às vezes é uma questão até de incompatibilidade de valores. Poxa vida, a minha empresa não é ética, mas eu sou uma pessoa ética. E aí? Como é que eu faço nesse contexto? Eu vou ter que tomar decisões, eu vou ter que fazer uma escolha. Eu permaneço nessa organização como agente transformador, modificando essa cultura? Ou eu, uma segunda opção, permaneço, não modifico e coaduno com este valor que eu não acredito? Ou eu decido não estar nesta organização e tomar um outro caminho, né? O problema é que, às vezes, as decisões que envolvem valores, e a gente está falando aqui da questão ética, né, por exemplo, Sim, sem dúvida. envolve a questão do sustento da própria família, né? Você tem, às vezes, um executivo que é um pai de família e que tem que tomar a decisão não baseada só no seu valor, mas ele tem que tomar baseado num contexto social e econômico daquele momento que ele está vivendo. Então, é muito interessante, sabe, Júnior, assim, fazer assessoria ou ajudar os líderes a pensarem o seu papel, não é só o papel do dia a dia, né, mas é um papel, de fato, estratégico, pensando até assim, que tipo de país nós queremos, né? Que tipo de pessoas nós queremos. Nós queremos empresas que sejam responsáveis, com equipes responsáveis, equipes, né, de alto desempenho que produzam, ou a gente quer, de fato, a mediocridade. Não é isso que a gente quer. Então, precisamos começar a dar forma para algumas questões, né? E a liderança está na pauta o tempo todo. Agora, Maria Elisa, diante dessa situação que você está falando, assim, os problemas de uma liderança aí despreparada, você começou a citar um pouco aí de alguns problemas. Diante disso, você também conversou com nós um pouco sobre uma diferença entre conflito e confronto. Ah, sim. Né, que eu acho que é bacana a gente trazer aqui para as pessoas poderem entender isso. Mas quais seriam os principais problemas aí de uma liderança despreparada? O que acabaria gerando? Você citou alguns pontos aqui. Exato, acho que assim, se a gente for para o buraco, o líder for, todo mundo está indo junto. Olha que interessante, quando você me pergunta a diferença entre conflito e confronto, a gente já faz a conexão direta com esse problema. Sim. De novo, é uma diferenciação semântica, né? Não estamos aqui defendendo uma palavra ou outra palavra, é apenas para um raciocínio nosso aqui, para esse nosso bate-papo. Um bate-papo. Olha só, alguns autores defendem que conflito é bom. Você fala, como assim é bom? É bom, é saudável, é necessário, é fundamental para a existência de uma equipe e de uma empresa. Sem conflito, Júnior, não tem inovação. Sem conflito não tem criatividade. Sem conflito fica tudo mais do mesmo. O conflito gera desafios? Conflito gera desafios. Confronto não. Confronto é clima organizacional péssimo, não saudável. Confronto é briga, é fofoca, é intriga, é inveja, é maledicência, é tudo aquilo de ruim que possa ter dentro de uma organização.
O problema é que a gente não consegue separar isso o dia inteiro, né? E essa é a grande, talvez, a grande arte do líder seja em conseguir separar isso. Manter um clima organizacional absolutamente saudável, ou procurar este clima saudável, com todas as diferenças de personalidade, as diversidades que nós temos nas nossas equipes, mas garantir que esta diversidade não brigue, mas que ela potencialize essa diversidade, traduzindo a discussão e a diversidade em algo positivo, que é a criatividade e a inovação. Então, nós já temos, lembra quando eu falei das tendências de liderança agora? A tendência de liderança hoje é, vamos conversar sobre o que está acontecendo de forma aberta, transparente, saudável, produtiva. Quando nós temos líderes que não têm esse foco na excelência ou na inovação, dificilmente eles estão abertos também a conflitar ou a gerar momentos de conflito na equipe. Porque é difícil fazer isso, Júnior. Não é todo mundo que sabe fazer isso. Porque se eu não fizer bem, e talvez esse seja um dos grandes desafios que a gente está falando aqui, é o líder que olha para uma equipe e quer dar para ela um desafio, né? Mas ele não sabe como orquestrar esse processo. Ele não sabe como estimular esse conflito saudável, esse conflito que vai ser o alimentador das ideias. Então, ele precisa... eu acho que esse é um dos desafios do líder hoje. Como ele se articular melhor com as pessoas e garantir espaços de aprendizado mútuo, espaços mais colaborativos, de fato, espaços onde a diversidade esteja presente e que essa diversidade garanta, de fato, aí a possibilidade de oxigenar as ideias, de transformar essas ideias em projetos, em produtos, em inovação. Isto é o papel do líder hoje. O Ação Nacional volta já, nós vamos para um rápido intervalo, continue com a gente.